Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. E olha, eu aqui com você mais uma vez, e que bom que você está comigo, e nós estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Como é que andam as coisas por aí? Tudo na santa paz, tudo tranquilão, tudo resolvido, você está aí na boa, as coisas estão conforme o planejado, tudo se encaixando, tudo se realizando, ou de repente o trem saiu do trilho. As coisas estão complicadas, difíceis, problemas, preocupações, tensões, ansiedade. Assim é a vida, não é? Eu costumo dizer que todos nós temos nossas lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Quantas vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Mas em nome de Jesus, não desista, não se desanime. Apesar das dificuldades, o Senhor está conosco, a bênção de Deus está sobre nós e nós precisamos seguir sempre para frente. E para ajudar você, motivar você nesse propósito de estar sempre perto de Deus e a despeito das dificuldades avançar com firmeza, eu tenho aqui um lindo presente para você. Esta aqui, a revista A Procura da Verdade. Eu não sei se você já tem esse material. Na verdade, isto aqui é um guia de estudo da Bíblia. Sim, um maravilhoso guia de estudo da Bíblia, com vários temas da palavra do Senhor. São, na verdade, 15 temas. E quer ver o primeiro? Vou lhe mostrar aqui. Deus existe? Já começa assim. Deus existe? O que você pensa? Eu creio que você acredita que Deus existe, sim. Mas, quantas vezes pessoas que têm dúvidas com relação a esse tema nos questionam, não é? E nós precisamos saber como responder a essas pessoas. Como nós podemos mostrar a uma pessoa que tem dúvidas quanto à existência de Deus, de que Ele é real,
Então eu convido você para solicitar essa revista, que é um presente da Novo Tempo para você, e eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito no conhecimento de Deus e da palavra do Senhor. Sabia que quando você pede uma revista dessa, você se torna aluno da maior escola bíblica do mundo? É isso mesmo. A escola bíblica da Novo Tempo é a maior do mundo. E ao pedir a revista, você se torna aluno dessa querida escola bíblica. Graças aos nossos anjos da esperança, que são pessoas que fazem doações financeiras sistemáticas para Novo Tempo, é que nós podemos enviar para você esse material gratuitamente. Como você pode tê-lo? Peça pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, ligando em horário comercial. Uma outra opção que é ainda mais prática, você certamente usa o WhatsApp, o número é 12982440077. Está vendo aí na tela? 12982440077. Você pode ligar agora e dizer assim: eu quero a revista A Procura da Verdade. E nós vamos mandar gratuitamente para você. Ainda tem a opção de você também pedir através do site novotempo.com, .escola bíblica, é assim? novotempo.com, aliás, /escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Você pede a revista através do site e a gente manda para você. Ainda tem aí a opção do QR Code. São várias possibilidades para você pedir a revista A Procura da Verdade e recebê-la, e nós vamos lhe mandar com muito carinho. E agora tem mais música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para apresentar essa linda canção em louvor e glória ao nosso Deus. Vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem forças para continuar seguindo sem desânimo. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi: irmão, cheguei e o temor passará. Da minha mão, vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, cheguei e o
onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Sim, tu me erguerás. Muito obrigado, amigos. É bom saber que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Ele morreu por mim, morreu por você, mas olha, não fique tristezinho aí não por isso, até porque ele morreu porque quis morrer, na verdade Jesus se entregou e tem mais do que isso. O Cristo que por nós morreu também ressuscitou e Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e por sua bendita graça logo Ele virá buscar a sua igreja. Nós adoramos a um Cristo vivo, seja bendito o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que logo após o intervalo, a gente tem mensagem da palavra do Senhor. Você já viu aí o título da mensagem de hoje, não é? Escândalos, misericórdia, o que será isso? Sim, eu quero apresentar para você uma mensagem baseada na palavra do Senhor que nos orienta com relação a esse assunto, que pode acontecer mesmo no meio dos filhos de Deus, mesmo na igreja de Deus. Quer saber mais sobre isso? Fica aí, tá bom? Não me deixa não. Já já nós vamos abrir juntos a palavra do Senhor aqui no programa A Voz da Profecia. Não tem como a gente pregar a mensagem bíblica fielmente sem causar escândalo nas pessoas que optam por permanecer no pecado. Acredite, meu amigo, minha amiga, deleitar-se em tragédias é papel do diabo. Sim, ele é o acusador. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais. Prontinho, já estou de volta. Este é o seu programa A Voz da Profecia e muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Muito obrigado porque você decide estar conosco, estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. É hora de nós meditarmos na palavra do Senhor, mas como sempre fazemos, vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que nos direcione, que nos instrua no conhecimento, no entendimento da sua palavra. Ore a Deus comigo agora. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. E eu te peço, Pai, humildemente, ajuda-me, Senhor. Põe Tua palavra na minha mente, Senhor, no meu coração, e que eu saiba apresentá-la, de maneira que o Teu nome seja edificado e a Tua igreja, os Teus filhos sejam abençoados. Peço-te, Pai, humildemente, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bênçãos de Deus sobre você e sobre sua casa. O título está aí da mensagem de hoje, Escândalos. Na verdade, escândalo. A origem etimológica da palavra escândalo encontra-se na língua grega, escandalon,
que se refere a uma pedra na qual o indivíduo tropeça. Em português, você sabe o conceito escândalo. Se refere a um evento que causa algum tipo de comoção ou de irritação, algum evento que atrai a atenção e suscita reações por parte das pessoas. Eu estou pensando num episódio bíblico que causou escândalo. Você provavelmente conhece esse texto, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do primeiro verso. Esse é um episódio conhecido. A Bíblia diz que uma mulher foi surpreendida em adultério, flagrada em adultério. E aí alguns líderes religiosos, eles levaram essa mulher para Jesus e colocaram a mulher diante de Cristo e diante de uma multidão. Que situação constrangedora, não é? Vexatória, complicada. E aí está escrito que esses líderes religiosos, tentando acusar Jesus, disseram assim: olha, mestre, na lei de Moisés é dito que uma pessoa como esta mulher, flagrada em adultério, deve ser apedrejada, mas o Senhor o que diz? E aí a palavra do Senhor diz que nessa hora Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo na terra, na areia. E eles insistiram com a pergunta: e aí, o que o Senhor diz? Essa mulher deve ou não deve ser apedrejada? Então Jesus se levantou, olhou para aquelas pessoas e disse assim: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E ele se abaixou e continuou escrevendo. E está escrito que aquelas pessoas foram se retirando uma a uma. Então Jesus se levantou, olhou a senhora e disse assim: ei, onde estão os seus acusadores? Ninguém ficou para lhe acusar? E ela disse: não, Senhor, ninguém. Então Jesus disse as conhecidas palavras: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Sabe uma lição que eu tiro com esse episódio aqui? Quando você e eu, quando nós estivermos diante de um escândalo, primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. Lembra que Jesus disse para aquelas pessoas: quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Se há algo de positivo no erro de outro, é o fato que serve de alerta para mim, de alerta para você. Todos nós, de alguma forma, temos telhado de vidro. Já ouviu esse ditado? Quem tem telhado de vidro não atira pedra ao do vizinho. É assim. Todos nós estamos sujeitos a erros. Nós precisamos usar o escândalo para ver como nós mesmos somos frágeis, como nós somos passíveis de errar. Vamos à Bíblia? Conselho bíblico. Já marquei aqui na minha Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vou ler com você aqui somente os versos 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Na minha Bíblia, que é a Nova Almeida e atualizada, a versão Nova Almeida e atualizada, está escrito assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo diz: essas coisas, irmãos, foram escritas como advertência a nós. Depois que ele menciona, se você verificar aí os versos anteriores, depois que Paulo menciona alguns erros cometidos pelos filhos de Deus no passado, então Paulo diz: estas coisas foram escritas como advertência a nós. E no verso 12, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, observe o mau exemplo, para que sirva de advertência para você. Alguém disse que o inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Mais do que ser inteligente, é preciso ser sábio. O inteligente aprende com os seus próprios erros,
Agora, aquele que é resistente, ele não aprende nem com seus erros. Ele erra e continua errando. Faz besteira e continua fazendo. Não aprende nem com seus próprios erros. Mas o inteligente, ele aprende com seus erros. E aquele que é sábio aprende com os erros dos outros. Você sabe que Paulo ele se preocupava muito em não causar escândalo. Eu posso mostrar para você aqui pertinho mesmo. Agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 3, Paulo demonstra sua preocupação em não causar nenhum tipo de escândalo, porque ele era um grande líder, você sabe, um líder religioso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3, está escrito assim: não queremos dar nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Não queremos, diz Paulo, dar motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério pastoral, o seu ministério de pregação do Evangelho, de anúncio do Evangelho, para que o ministério não seja, diz Paulo, censurado. Paulo desejava cumprir o seu trabalho de modo que ninguém tivesse desculpas para rejeitar o Evangelho. Ele tudo fazia para não dar motivo de escândalo. Se bem que tem um detalhe, a gente não tem como a gente pregar a mensagem bíblica fielmente sem causar escândalo nas pessoas que optam por permanecer no pecado. Toda vez que você prega e verdadeiramente repreende o pecador com base na palavra do Senhor, muitas vezes você causa escândalo. E, aliás, acredito que você saiba que Jesus causou escândalo muitas vezes em suas pregações. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, depois que Cristo faz um extraordinário sermão, pessoas se escandalizaram porque elas não compreenderam corretamente a mensagem. Outros, por resistirem à pregação de Cristo, não aceitaram a advertência, porque eles não queriam mudar. Mas é claro que o grande problema é quando o escândalo ocorre por nossos erros, por nossas falhas, nossos pecados, e eu digo especialmente nós, que pregamos o Evangelho, seja você um pastor, um bispo, um reverendo, como lhe chamam, ou mesmo que você seja um membro normal da igreja, não necessariamente o líder principal da igreja, mas você como um fiel servo de Deus, uma serva de Deus, você também prega o Evangelho, você também influencia e chama pessoas para Deus. Quando nós líderes, sejam líderes de tempo integral, sejam líderes voluntários, sejam assalariados ou não, quando nós líderes erramos, então o escândalo torna-se maior quando nós pregamos uma coisa e fazemos outra. Você sabe, quando um cristão erra, e principalmente se é assim um líder espiritual, isso traz desonra ao nome de Deus e descrédito ao Evangelho. Isso rebaixa a santidade do ministério pastoral. Deus nos colocou como pastores e líderes, como pedras de apoio e não como pedras de tropeço. Quando os líderes da igreja de Deus erram, eles envergonham e entristecem a igreja. Isso torna-se motivo para fazer cair os que são fracos e imaturos na experiência cristã. E torna-se um motivo também para fortalecer os inimigos da igreja. Você sabe que não faltam críticos e zombadores em relação à igreja de Deus e o Santo Evangelho? Há muitos por aí que são como abutres, como urubus, que se alimentam dos pecados do povo de Deus. E a quantidade dessas pessoas cada dia aumenta mais, especialmente na internet. Você sabe do que eu estou falando? Mas geralmente esses que gostam de promover escândalos na internet, eles dizem assim: não, nós só queremos ajudar. A gente quer limpar a igreja de todo o pecado. Na verdade, o que essas pessoas normalmente querem é visibilidade, querem likes, curtidas, querem seguidores e, consequentemente, dinheiro. Geralmente são pessoas revoltadas porque se acham injustiçadas, talvez frustradas porque não alcançaram uma posição ou um lugar que desejaram. É gente com natureza de fofoqueiro ou de fofoqueira e que quer se dar bem
em cima da desgraça alheia. Ô mundo miserável, hein? Em que mundo é esse que nós vivemos? Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero compartilhar com você mais um conselho bíblico, um sábio conselho, que também vem do apóstolo Paulo. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser buscar na Bíblia, vamos à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu disse carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos dos versos 1 ao verso 5. Veja quanta sabedoria nessas palavras. Está escrito assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Pense comigo aqui só nesse primeiro verso. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se alguém aí da igreja, da comunidade religiosa de vocês, cair, for vencido pela tentação, vocês que são espirituais, pessoas espirituais são pessoas que vivem guiadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, se alguém aí no meio de vocês cair, ceder à tentação, vocês que são guiados pelo Espírito de Deus, Paulo diz, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, restaurem. O objetivo é sempre restaurar e não condenar, desprezar ou destruir a pessoa que já está caída pelo seu próprio erro. Restaurem com espírito de brandura. Brandura tem a ver com paciência, com bondade, com mansidão. E, aliás, isso é fruto da presença do Espírito em nossa vida, não é? Aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo fala do fruto do Espírito e dentre esses estão exatamente a bondade, a mansidão, a paciência, tudo fruto do Espírito. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ter uma atitude de desprezo ou de crítica em relação à pessoa que caiu e está precisando de uma mão amiga, uma mão que ajude essa pessoa a erguer-se. E Paulo diz assim no verso que eu li, e olha, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ei, fique esperto, porque você também pode cometer o mesmo erro, ou se não esse erro, algum outro, que também venha a causar escândalo. O mesmo pode acontecer com você, porque nós somos todos propensos a cair. É como se Paulo estivesse dizendo assim, aproveite o escândalo causado pelo erro de outro para fazer uma autoanálise. E, aliás, não foi isso que Jesus disse àqueles acusadores da mulher? Quem dentre vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra nela. Faça uma autoanálise. Um dia você também pode precisar de ajuda. E olha, é importante lembrar a regra áurea, não é? Lembra? Mateus 7,12, Jesus disse, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Paulo era firme com quem persistia no pecado, mas ele era brando com quem demonstrava desejo de ser restaurado. Esse era o objetivo, restaurar o pecador, curar e não condenar. Veja que o nosso zelo pela justiça deve ser temperado com misericórdia. É preciso unir firmeza e bondade. Mas eu quero continuar na leitura. Gálatas capítulo 6, agora eu leio os versos 2 a 5. Está escrito assim na minha Bíblia. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo diz, levem as cargas uns dos outros. Considerem os problemas dos outros como seus próprios. E veja, se alguém julga ser alguma coisa,
não sendo nada, engana a si mesmo. Eita, não é fácil não, hein? Se você, porque vê outro cair, fica se achando o fortão, o bonitão, o santão, ou a santona, a perfeita, você está enganando-se a si mesmo, você que julga-se alguma coisa e na prática, na real, você não é nada, porque todos nós somos fracos, somos falíveis, somos imperfeitos. Você que se acha superior aos que caíram diante da tentação, você, diz Paulo, está iludido ou iludida pelo orgulho e não percebe sua vulnerabilidade, não nota sua necessidade. E aí no verso 4 ele diz, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Examine seus motivos, sua conduta, e lhe dê um valor justo de acordo com a lei de Cristo. Essa é a palavra de Paulo e no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja, é digno levar os fardos dos outros, mas é indesculpável negligenciar o seu. Paulo está dizendo assim, olha, na prática, preocupe-se mais com sua vida, cuide de sua vida. E se for cuidar da vida dos outros, que seja para ajudá-los, para abençoá-los, para erguê-los, e não para condená-los, desprezá-los, humilhá-los. Como que nós, filhos de Deus, devemos reagir quando surgem escândalos? Já aconteceu algum escândalo aí na sua igreja, na sua comunidade religiosa, no seu meio? Certamente que já. O que fazer? E o que não fazer quando surge um escândalo? Primeiro, eu diria, lembre-se dos seus próprios erros e da sua propensão para cair. Na verdade, já falei isso, não é? Mas insisto, lembre-se dos seus próprios erros e da sua propensão para cair. Outro aspecto, não tenha prazer no escândalo. O motivo é de lamento, de tristeza e de choro, não de fofocas e de piadas. Acredite, meu amigo, minha amiga, deleitar-se em tragédias é papel do diabo. Sim, ele é o acusador. É o diabo que fica feliz quando vê escândalos ocorrerem no meio do povo de Deus, de uma comunidade religiosa cristã. Outro conselho que eu lhe dou, não chegue a conclusões antes de saber todos os fatos. Nós precisamos evitar julgamentos precipitados de pessoas maldosas que viajam em suas ideias e muitas vezes fazem mil conjecturas. Cuidado para você não embarcar nessa canoa furada de muita gente por aí que fica conjecturando, especulando, sem saber, sem conhecer os fatos. E, acima de tudo, a gente precisa falar com Deus. Nós precisamos orar pelas pessoas envolvidas. Eu não tenho dúvida de que quando surge um escândalo, é hora da gente falar menos e amar mais. Menos palavras e mais acolhimento. Fechar a boca e abrir os braços. O que você pensar, falar e fizer, seja para a restauração das pessoas e seja para a glória de Deus. Em outras palavras, nós devemos ser parte da solução e não do problema. E precisamos olhar os culpados com firmeza e com misericórdia. Veja, se é necessário repreender alguém por conta do erro cometido, repreenda, mas que seja com lágrimas na voz, que seja com respeito, com carinho, com tristeza por vê-lo caído por conta do erro cometido. Nós somos médicos da graça e não carrascos da desgraça. Não se esqueça, o acusador dos nossos irmãos é o diabo, é Satanás. Nós precisamos tratar os culpados como nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. A regra áurea, Mateus 7,12. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. A gente precisa ter essas palavras de Cristo bem guardadas em nossa mente e em nosso coração. Quantas vezes nós não tratamos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados se nós estivéssemos no lugar delas?
Quando surge um escândalo, a gente também precisa entender que a disciplina dos que erram é necessária. Porque, veja, Deus nos perdoa pela culpa dos nossos pecados, mas nós temos sim que enfrentar as consequências dos nossos erros. Então a gente precisa entender que quando acontece assim um escândalo, algo que se torna público, gerando um tremendo mal-estar, há necessidade sim de algum tipo de disciplina. É uma consequência do erro cometido. Lembre-se, Deus perdoa. Perdoa a gente pela culpa, pela condenação do nosso pecado. Mas Deus não nos livra muitas vezes das consequências dos nossos erros, até porque as consequências elas acabam exercendo um papel assim didático, pedagógico, para nos ensinar a evitar o erro outra vez. Outro aspecto importante é nós precisamos olhar para as vítimas com compreensão, com acolhimento e com compaixão. Às vezes, cônjuges traídos, pessoas enganadas, ovelhas feridas, todos precisam ser olhados com compaixão. Mas olha, quando eu estava refletindo nessa mensagem, escrevendo o meu texto e pedindo a Deus para me orientar, todo o tempo veio à minha mente o pensamento de que eu poderia estar dizendo essas palavras aqui e alguém que cometeu um erro está me assistindo. Você errou. Eu estou falando agora para alguém que errou, decepcionou e o seu erro se tornou público, causou escândalo. É claro que você precisa saber que isso é grave. Sim, é muito grave. Você quer ver o que Jesus disse? Eu vou ler Mateus capítulo 18. São palavras do Mestre, são palavras fortes. Eu não posso deixar de apresentá-las. Mateus capítulo 18, verso 7. Está escrito assim: ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Na Almeida tradicional diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. É a mesma ideia. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Na Almeida tradicional diz assim: ai do homem. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, das pedras de tropeço. É inevitável que elas existem. É inevitável que no meio dos seres humanos falíveis não surjam escândalos, mas ai de quem é responsável por essas pedras, ou ai do homem pelo qual vem o escândalo. Enquanto nós vivermos nesse mundo de pecado e de maldade, é claro que nós veremos escândalos. Eles são inevitáveis nessa presente realidade, mas ai de quem está escrito, e foi o Mestre quem disse, ai de quem é responsável por isso. Ai daquele que por seu mau exemplo, ou eu acrescento aqui também por seu ensino errado, leva outros a pecar e ainda desencoraja outros a seguir o Senhor Jesus. Ai daquele que comete o escândalo. Mas olha, diante do erro cometido, o que fazer? Posso lhe dar um conselho com muita sinceridade e carinho? Primeiro, você busque o perdão divino. Sim, claro. E acredite, há perdão oferecido para você com muito carinho e com muita sinceridade, porque o nosso Deus tem prazer em perdoar. Então, se eu estou falando agora para alguém que cometeu um erro, isso causou escândalo, trouxe vergonha para você, tristeza para a sua comunidade religiosa, e esse seu erro, quem sabe, tem contribuído para alguns mais fracos e imaturos na experiência cristã também caírem e abandonarem a fé. O seu erro, quem sabe, tem sido motivo para aqueles que são críticos da Igreja de Deus desprezarem a Igreja e o Evangelho. Se você sente que errou e o seu erro tem trazido estas consequências, então, em nome de Jesus, primeiro busque o perdão divino, confesse seu pecado ou seus pecados e peça a Deus poder para abandoná-los.
porque você sabe, nosso Deus tem poder e prazer em perdoar o pecador pela culpa do seu erro, mas o nosso Deus também tem poder para nos livrar do poder, da força, do domínio do pecado. Então, se você errou, confesse seu erro, clame pelo perdão divino e pelo poder para levantar-se, erguer-se e ter uma nova vida, uma vida de santidade. Outro aspecto que eu lhe digo diante das pessoas, da sua convivência, que de alguma maneira foram afetadas e prejudicadas pelo seu erro, pelo seu mau exemplo, diante dessas pessoas, seja humilde, admita o seu erro. Admitir que você errou não diminui você, apenas você está assumindo que é um ser humano e disso todos já sabem. Peça perdão àqueles a quem você decepcionou e prejudicou e, se necessário, faça restituições. Outro dia eu estava conversando num outro contexto com um pai que tem consciência de que cometeu erros e esses erros prejudicaram o filho. E eu disse: meu amigo, seja humilde, procure seu filho e diga: eu errei, por favor, me perdoe. Você não será diminuído diante do seu filho por admitir que você errou, pelo contrário. Eu tenho certeza que seu filho, que tem carinho por você, terá ainda mais quando perceber a sua humildade de admitir o seu erro e pedir perdão. Então, se você cometeu erro assim, que se tornou público e as pessoas afetadas pelo seu erro têm a humildade de pedir perdão e, se for necessário algum tipo de restituição, faça. E ainda eu diria, esteja disposto ou disposta a sofrer as consequências do seu erro. Porque assim, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, nossas decisões, mas todos nós nos tornamos escravos das consequências das escolhas que fazemos. Se são escolhas boas, decisões boas, é evidente, obviamente que os resultados serão bons. Mas quando nós fazemos escolhas erradas, decisões erradas, quando nós pecamos, inevitavelmente os resultados são ruins. Cada um é livre para escolher, mas todos nós colhemos as consequências das escolhas que nós fazemos. E eu digo mais para você que errou, depois de ter confessado o seu erro a Deus, pedido o seu perdão e poder para ter uma nova vida, depois de ter assumido o seu erro diante das pessoas que de alguma maneira foram prejudicadas por você, então eu lhe digo, siga seu caminho, erga a sua cabeça, Deus pode usar você de novo, e agora, meu amigo, minha amiga, ouça isso, até com mais força, porque se você errou e se humilhou, clamou pela graça e pelo perdão de Deus, e você tem experimentado esse perdão do céu, você tem experimentado essa graça restauradora, então você aprendeu com o seu próprio erro. Você agora tem uma experiência com Deus certamente ainda mais profunda do que você tinha antes. Não deixe que o inimigo lhe convença de que você não mais será usado ou não mais será usada por Deus. Nosso Senhor tem prazer em perdoar e em esquecer nosso pecado. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Há perdão e há poder para todos quantos queiram. A graça de Deus se estende a todos os pecadores. Tudo o que Deus precisa para que a sua graça se torne efetiva, eficaz, para o nosso perdão e nossa transformação, é o nosso reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza e a nossa confissão, e a nossa disposição de, pelo poder de Deus, termos uma nova vida. Há perdão para você, mais do que isso, há restauração para você, para a sua vida, para o seu ministério. Confie no Senhor. Certa vez perguntaram a um casal idoso: como vocês conseguiram manter um casamento que já dura 65 anos? De vez em quando essas perguntas são feitas para casais que já convivem há muitos anos, ainda mais no tempo que a gente vive, que alguns casamentos têm durado tão pouco. E eu até falando aqui me lembrei outro dia, eu vi na televisão algo que eu achei muito engraçado. Não foi sobre casamento
uma jornalista, uma repórter, perguntou para um senhor muito idoso qual é o segredo para viver tanto assim. Ele disse: ô minha filha, o segredo é não morrer. Mas, falando agora do senhor interrogado sobre o casamento dele, como podia já durar 65 anos? A resposta foi muito boa. Ele disse assim, respondendo à interrogação: eu e minha esposa, nós nascemos numa época em que, quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Como vocês têm conseguido conviver 65 anos dentro de um casamento feliz e abençoado, a resposta foi simplesmente essa: é que eu e ela, eu e minha esposa, nós fomos ensinados, quando algo quebrava, a consertar e não a jogar fora. Eu estou falando agora para alguém que está quebrado ou quebrada pelo erro que você cometeu. Acredite, Deus está disposto e Ele pode consertar você. Deus pode restaurar você. Ele não vai lhe jogar fora. Lembra que Jesus disse, e talvez você já usou essas palavras já apresentou essas palavras para tanta gente. Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O Senhor está disposto a consertar você, a restaurar você. Apenas confesse seu erro, admita seu pecado. Peça o perdão de Deus e o poder para ter uma nova vida. Seja humilde diante das pessoas que talvez foram prejudicadas pelo seu erro. E em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Porque o nosso maravilhoso Deus, Ele tem prazer em perdoar o pecador e lhe dar a oportunidade de ter uma nova vida. E aí, você aprendeu alguma coisa na mensagem de hoje? Eu espero que sim. Eu tenho aprendido muito sobre isso e refletido bastante a respeito. Que Deus nos ajude. Quando surgir alguma situação assim desagradável, no seu meio, na sua comunidade, e em especial eu estou pensando, é claro, na comunidade religiosa, na igreja. Eu sei que estou falando para muitas pessoas que são assíduos membros de igreja, frequentam a igreja, estão ali na sua comunidade religiosa, e eu sei que às vezes acontecem situações assim, e então quando surgir uma situação dessa, lembre-se, a gente precisa, ao notar um escândalo, pensar primeiramente em nós. Aquele que está em pé, veja, diz Paulo, que não caia. Reflita, faça uma autoanálise. E segundo ponto, assim em síntese, olhe para as pessoas que caíram com firmeza, mas também com muito carinho. Sempre com o desejo de restaurar e não de destruir aquele que já está caído pela sua própria fraqueza. O quarteto já está pronto para cantar. E eu gosto muito dessa música. Essa é uma mensagem de esperança para aqueles que caem. E qual de nós nunca caiu? Qual de nós nunca errou? Mas para todos que erram e se humilham com sinceridade na presença do Senhor, a bênção de Deus para erguer, para restaurar. Ouça essa mensagem cantada. Através dela, Deus segue falando ao nosso coração. Salvo pelo amor de Cristo, bem seguro estou, eu sei, livre da tormenta e do temor, refúgio nele achei. Constante agora tenho, nada posso mais querer, pois salvo pelo seu
constante agora tenho. Nada posso eu mais querer, pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver. Muito bom, eu não disse que a música é linda? Muito obrigado aos meus amigos do Quarteto Arautos do Rei. E essa é a mensagem de Deus para você. O Senhor ergue, Ele tem prazer em erguer. O prazer de Deus não é diminuir, jogar no chão, humilhar. O prazer de Deus é fazer a gente crescer, é nos colocar para cima, é nos honrar. E a melhor forma de Deus nos honrar é quando Ele nos perdoa e nos restaura. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode, Ele quer, Ele vai restaurar a mim e a você, desde que nós tenhamos a sinceridade e a humildade de nos colocarmos nas mãos dEle. Eu costumo dizer que a grande vitória do inimigo de Deus não é quando ele derruba a gente, mas é quando o diabo consegue nos convencer de que para nós não há mais esperança, de nos erguermos, de nos levantarmos. Mas em nome de Jesus, não creia no inimigo nunca, até porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tudo o que ele quer é nos destruir, porque na verdade ele odeia Deus, e uma forma de ele alcançar e de alguma maneira assim prejudicar a Deus, entristecer a Deus, é quando ele machuca os filhos de Deus. Não acredite no inimigo. Se você caiu, você pode se erguer, sim. Enquanto você tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus e disposição de receber a mensagem do Senhor, isso é sinal de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está chamando você. E se o Espírito de Deus chama você, é porque Deus ama você. E Deus tem planos para a sua vida. Então coloque-se nas mãos do Senhor. Seja você um líder que caiu, como eu disse aqui na mensagem, ou seja você uma pessoa simples que caiu, mas até nem causou nenhum escândalo, porque você é uma pessoa pouco conhecida, não importa. Se você está caído, a mão de Deus está estendida para você, para erguê-lo, porque o Senhor lhe ama e Ele tem poder para lhe perdoar e para lhe transformar, para lhe dar uma nova vida. Posso orar com você agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra que nos instrui, nos aconselha, nos adverte, nos orienta. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes em Ti e, se cairmos, que os nossos olhos se voltem a Ti em busca do Teu perdão e da Tua graça. Pai, eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você e vamos juntos, pela graça do Senhor. Logo, logo, aquele que vem virá e não tardará. Que o Senhor lhe abençoe e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê. Um abraço. Tchau.